Olá a todos, como estão? Meu nome é Vitor, o Divino Filosófico. Bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube ou podcast no Spotify. Estamos lendo Kybalion e vamos agora falar do princípio do mentalismo, que é o princípio mais interessante aí, né? Que eu acho que ele é o que mais se trata no livro, né? Já vimos aí no último capítulo que o universo é a mente, né, do todo. E vamos dar andamento aqui. O primeiro dos 7 princípios herméticos é o princípio de mentalismo. O seu axioma é: o todo é mente. O universo é mental, que significa que a realidade objetiva do universo é mente. E mesmo o universo é mental, isto é, existente na mente do todo. Estudaremos estes princípios nas seguintes lições. Mas deixai-nos examinar o efeito do princípio se for considerado como verdade. Se o universo é mental na sua natureza, a transmutação mental pode ser considerada como a arte de mudar as condições do universo, nas divisões de matéria, força e mente. Assim compreendereis que a transmutação mental é realmente a magia de que os antigos escritores muito trataram nas suas obras místicas e de que dão muito poucas instruções práticas. Se tudo é mental, então a arte que ensina a transmutar as condições mentais pode tornar o mestre diretor das condições materiais tão bem como das condições chamadas ordinariamente mentais. De fato, nenhum alquimista que não esteja adiantado na alquimia mental pode obter o grau necessário de poder para dominar as grosseiras condições físicas e os elementos da natureza, a produção ou cessão das tempestades e dos terremotos, assim como os de outros grandes fenômenos físicos. Eu só vou fazer uma interrupção aqui. Ela falou de tempestade. Você lembra, tem uma passagem na Bíblia, né, gente, que Jesus está lá no barco com apóstolos e ele está deitado descansando. E vem uma forte tempestade assim, e os discípulos vão lá e acordam ele. E aí ele faz parar a tempestade, né? Ele fala: vocês não têm fé, gente? Ele fala para os discípulos: vocês não têm fé? Vocês acham que vocês vão morrer? Os discípulos: nós vamos morrer, nós vamos morrer. Então Jesus fez cessar a tempestade naquele momento. Então, dando continuidade. Que tais homens tenham existido e existam ainda hoje é matéria da maior certeza para todos os ocultistas adiantados de todas as escolas. Que existem mestres e que eles têm estes poderes, os melhores instrutores asseguram-no aos seus discípulos, tendo experiência que os justificam nessas posições, opiniões e declarações. Estes mestres não exibem em público seus poderes, mas procuram um afastamento do tumulto dos homens com o fim de abrir melhor o seu caminho na senda do conhecimento. Mencionamos aqui a sua existência simplesmente com o fim de chamar a vossa atenção para o fato de que o seu poder é inteiramente mental e de que eles operam conforme as linhas da mais elevada transmutação mental e em conformidade com o princípio hermético de mentalismo. O universo é mental. O Kybalion. Porém, os discípulos e os hermetistas de grau inferiores aos mestres, os iniciados e instrutores, podem facilmente operar pelo plano mental ao praticar a transmutação mental. Com efeito, tudo o que chamamos fenômenos psíquicos, influência mental, ciência mental, fenômeno de novo pensamento, etc., se realiza conforme a mesma linha geral, porque nisso está mais um princípio oculto do que a matéria cujo nome é dado ao fenômeno. Também aqui pode chamar a lei da atração, né? Então pouco importa o nome. O discípulo que é praticante da transmutação mental opera no plano mental, transmutando as condições mentais,
os estados, etc. Em outros, de acordo com diversas fórmulas mais ou menos eficazes. Os diversos tratamentos, as afirmações e negações, etc., das escolas da ciência mental são antes fórmulas frequentemente muito imperfeitas e não científicas da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos são muito ignorantes em comparação com os antigos mestres, pois eles carecem do conhecimento fundamental sobre o que é baseada a operação. Dá uma pausinha, gente, porque aqui muita gente está hoje em dia falando de lei da atração, que eu consigo construir a minha realidade, que é só eu pensar no que eu quero que acontece. Então aqui ele está advertendo para essas práticas modernas, porque isso é muito ignorância, né? Em comparação com a verdadeira realidade, que é o conhecimento fundamental sobre o que é baseada essa operação, né? Que é saber que Deus é o todo, que o todo é a mente de Deus, que existe a vibração, que existe a polaridade, que existe o espiritismo, que para você mudar as coisas, realmente você tem que vibrar em outra frequência para poder neutralizar a força contrária, enfim. Não somente os próprios estados mentais podem ter mudado ou transmutados pelos métodos herméticos, mas também os estados mentais dos outros podem ser. E mesmo são constantemente transmutados na mesma direção, quase sempre inconscientemente, mas às vezes conscientemente, por uma pessoa que conheça as leis e os princípios. Nos casos em que a pessoa influenciada não esteja informada dos princípios da proteção própria, e ainda mais, como se sabem, diversos discípulos e praticantes da moderna ciência mental, toda condição material que depende das mentes dos outros pode ser mudada ou transmutada de acordo com o desejo, a vontade e os tratamentos reais da pessoa que deseja mudar as condições da vida. Na atualidade, o público está informado geralmente dessas coisas, mas não julgamos necessário mencioná-las por extenso, porque o nosso propósito a este respeito é simplesmente mostrar a arte e o princípio hermético da polaridade. Neste livro, procuramos estabelecer os princípios básicos da transmutação mental, para que todos os que leem possam compreender os princípios secundários e possuir então a chave mestra que abrirá as diversas portas do princípio hermético de polaridade. Vamos fazer agora uma consideração sobre o primeiro dos 7 princípios herméticos, o princípio do mentalismo, que afirma a verdade que o todo é mente, o universo é mental, conforme as palavras do Caibalion. Pedimos uma atenção íntima e um estudo cuidadoso deste grande princípio da parte de nossos discípulos, porque ele é realmente o princípio básico de toda a filosofia hermética e da arte hermética de transmutação mental. Então, gente, o todo é mente e o universo é mental. Então, vamos lá, continuando. O universo é mental e ele está dentro da mente do todo, né? O todo é espírito. Mas o que é espírito? Esta pergunta não pode ser respondida porque a sua definição seria praticamente a do todo, que não pode ser explicado nem definido. Espírito é um simples nome que os homens dão às suas mais elevadas concepções da infinitamente vivente. Esta palavra significa a essência real, significa a mente vivente, tão superior à vida e à mente, tais como os conhecemos, quanto essas últimas são superiores à energia mecânica e à matéria. O espírito é superior ao nosso entendimento, e só empregamos este termo para podermos falar do todo. No juízo dos pensadores e inteligentes, estamos justificados falando do espírito como infinitamente vivente, e reconhecendo que não podemos compreendê-la, quer raciocinando sobre ela, quer estudando a matéria na sua totalidade. Façamos agora uma consideração sobre a natureza do universo, quer no seu todo, quer nas suas partes.
que é o universo? Dissemos que nada há fora do todo. Então o universo é o todo? Não, não é. Porque o universo parece ser formado de muitos e está constantemente mudando. Ou por outras palavras, ele não pode ser comparado com as ideias que estabelecemos a respeito do todo. Então, se o universo não é o todo, ele é o nada? Tal é a conclusão inevitável da mente à primeira ideia. Mas esta não satisfaz a questão, porque sentimos a existência do universo. Ora, se o universo não é o todo nem o nada, o que será então? Examinamos a questão. Se verdadeiramente o universo existe, ou parece existir, ele procederá diretamente do todo. Poderá ser uma criação do todo. Mas como poderá alguma coisa sair do nada, de que o todo a teria criado? Vários filósofos respondem a esta pergunta dizendo que o todo criou o universo de si mesmo, isto é, da existência e substância do todo. Mas isso não pode ser, porque o todo não pode ser dividido ou diminuído, como já vimos, e, se isto fosse verdade, cada partícula do universo não poderia deixar de conhecer o seu ente. O todo não perderia o conhecimento próprio, nem se tornaria atualmente um átomo, uma força cega ou uma coisa da vida humilde. Com efeito, alguns homens, julgando que o todo é exatamente tudo, o reconhecendo também que eles, os homens, existam, aventuram-se a concluir que eles eram idênticos ao todo, e atroaram os ares com os seus clamores de "Eu sou Deus", para divertimento da multidão e sorriso dos sábios. O clamor do corpúsculo que dissesse "Eu sou homem", mas seria modesto em comparação. Mas que é, pois, o universo se não for o todo, separado a si mesmo em fragmentos? Que outra coisa poderia ser? De que coisa poderá ser feito? Esta é a grande questão. Examinamo-la bem. Reconhecemos que o princípio de correspondência vem em nosso auxílio aqui. O velho axioma hermético: o que está em cima é como está embaixo. Pode ser empregado com êxito nesse ponto. Permite-nos fazer uma rápida hipótese sobre os planos elevados, examinando-nos em nós mesmos. O princípio de correspondência aplica-se a este como outros problemas. Vejamos, pois, no seu próprio plano de existência, como cria o homem? Primeiramente, ele pode criar fazendo alguma coisa de materiais exteriores. Mas assim não pode ser, porque não há materiais exteriores ao todo, com os quais ele possa criar. Em segundo lugar, o homem procria ou reproduz a sua espécie pelo processo de geração, que é a própria multiplicação por meio da transformação de uma parte da sua substância na da sua prole. Mas assim também não pode ser, porque o todo não pode transferir ou subtrair uma parte de si mesmo, assim como reproduzir ou multiplicar a si mesmo. No primeiro caso, haveria uma revogação da lei, e no segundo, uma multiplicação ou adição do todo. Ideias totalmente absurdas. Não há nenhum outro meio pelo qual o homem cria? Sim, há. Ele cria mentalmente. E deste modo, não emprega materiais exteriores, não reproduz a si mesmo, e apesar disso, o seu espírito penetra a criação mental. Conforme o princípio de correspondência, temos razão de considerar que o todo cria mentalmente o universo, de um modo semelhante ao processo pelo qual o homem cria as imagens mentais. Este é o testemunho da razão, que concorda perfeitamente com o testemunho do iluminado, como ele o manifesta pelos seus ensinos e escritos. Assim são os ensinamentos do sábio. Tal era a doutrina de Hermes. O todo não pode criar de outro modo senão mentalmente. Sem empregar qualquer material, nada há para ser empregado, e nem reproduzir a si mesmo.
o que é também impossível. Não se pode escapar dessa conclusão da razão, que, como dissemos, concorda com os mais elevados preceitos do iluminado, justamente como vós podeis criar um universo de vós mesmos na vossa mente, na sua mentalidade. Assim, o todo cria o universo na sua própria mente. Mas o vosso universo é criação mental de uma mente finita, enquanto que o do todo é criação de uma mente infinita. Ambos são análogos em natureza, mas infinitamente diferentes em graus. Vamos examinar cuidadosamente como fazemos nosso processo de criação e manifestação. Mas antes de tudo, é preciso fixardes as vossas mentes nesta frase. O universo e tudo que ele contém é uma criação mental do todo. Com efeito, o todo é mente. O todo cria na sua mente infinita inúmeráveis universos, que existem por eons de tempo. E contudo, para o todo, a criação, o desenvolvimento, o declínio e a morte de 1 milhão de universos é como que o tempo do pestanejar de um olho, de um piscar de olhos. A mente infinita do todo é a matriz dos universos. O princípio de gênero é manifestado em todos os planos de vida, quer materiais, mentais ou espirituais. Mas, como já dissemos, gênero não significa sexo. O sexo é simplesmente uma manifestação material do gênero. Gênero significa relativo à geração ou criação. Em qualquer lugar, em qualquer plano em que uma coisa é criada ou gerada, o princípio de gênero se manifesta. E isto é verdade mesmo na criação dos universos. Mas não se deve concluir disso que ensinemos a ver um Deus ou Criador macho e fêmea. Esta ideia é um desvio dos antigos preceitos sobre esse assunto. O verdadeiro ensinamento é que o todo, em si mesmo, está fora do gênero, assim como de qualquer outra lei, mesmo as do tempo e do espaço. Ele é lei de que todas as leis procedem, e não está sujeito a elas. Contudo, quando o todo se manifesta no plano de geração ou criação, os seus atos concordam com a lei e o princípio, porque se realizam num plano inferior de existência. E, se conseguinte, ele manifesta no plano mental o princípio de gênero nos seus aspectos masculino e feminino. Esta ideia poderá causar a admiração de alguns de vós, que aprendam-na pela primeira vez, mas todos vós aceitaste-a passivamente nas vossas concepções diárias. Falais na paternidade de Deus e na maternidade da natureza. De Deus, o Pai divino, e da natureza, a Mãe universal. Logo reconheceis instintivamente o princípio de gênero no universo. Não é verdade? Mas a doutrina hermética não exprime uma dualidade real. O todo é um. Os dois aspectos são simplesmente aspectos de manifestação. O ensinamento é que o princípio masculino manifestado pelo todo só impede a destruição da concepção atual do universo. Ele projeta o seu desejo no princípio feminino, que se chama natureza, ao mesmo tempo que este último começa a obra atual da evolução do universo, desde os simples centros de atividade até o homem e subindo cada vez mais de acordo com as bem estabelecidas leis da natureza. Se dais preferências aos velhos modos de expressão, podeis considerar o princípio masculino como Deus, o Pai, e o princípio feminino como a natureza, a Mãe universal, em cuja matriz todas as coisas foram geradas. Isso não é simplesmente uma ficção poética de linguagem, é uma ideia do processo atual da criação do universo. Mas é preciso não esquecer que o todo é um, e que o universo é gerado, criado e existe na sua mente infinita. Isto vos permitirá fazer uma ideia
de vós mesmos, se quiserdes aplicar a lei de correspondência, a vossa própria mente e a vós mesmos. Sabeis que a parte de vós que chamais eu, em certo sentido, sustenta a prova a criação de imagens mentais em vossa própria mente. A parte da vossa mente em que é realizada a geração mental pode ser chamada o eu inferior, distinto do eu, que sustenta e examina os pensamentos, as ideias e as imagens do eu inferior. Reparai bem, o que está em cima é como está embaixo, e que os fenômenos de um plano podem ser empregados na solução dos enigmas de planos superiores ou inferiores. Será para admitir que vós, os filhos, sintais esta instintiva reverência pelo todo, sentimento que chamamos religião. Esta reverência e este respeito para com a mente Pai será para admitir que, ao considerar as obras e a maravilha da natureza, fiqueis dominado por um grande sentimento que tem sua origem fora do vosso íntimo ser? É a mente mãe que vos estreita, como a mãe estreita seu filho ao seio. Não deveis cometer o erro de crer que o pequeno mundo que vedes ao redor de vós, a Terra, que é simplesmente um grão de areia em comparação com o universo, seja o próprio universo. Existem milhões de mundos semelhantes e maiores. Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. E mesmo os nossos pequenos sistemas solar, há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos, e entes em comparação aos quais nós, míseros mortais, somos como as viçosas formas viventes que habitam no fundo do oceano, comparadas ao homem. Há entes que poderes e atributos superiores aos que o homem sonhou ser possuído pelos deuses. Não obstante, estes entes foram como vós, e ainda inferiores, e com o tempo vós podeis ser como eles, ou superiores a eles, porque, como diz o iluminado, tal é o destino do homem. A morte não é real, ainda mesmo no sentido relativo. Ela é simplesmente o nascimento de uma nova vida. E continuarei sempre de planos elevados de vida a outros mais elevados por íons e íons de tempo. O universo é vossa habitação, e estudareis os seus mais distantes, a esses antes do fim do tempo. Residis na mente infinita do todo, e as vossas potencialidades e oportunidades são infinitas, mas somente no tempo e no espaço. E no fim do grande ciclo de íons, o todo recolherá em si todas as suas criações. Porém, vós continuareis alegremente a vossa jornada, porque então quereis preparar-vos para conhecer a verdade total da existência em unidade com o todo. E quando estiverdes na metade do caminho, estareis calmos e serenos. Sois seguros e protegidos pelo poder infinito da mente mãe. Entre aspas. Dentro da mente pai, mãe, o filho mortal está na sua morada. O Cabalion. Entre aspas. Não há nenhum órfão de pai ou de mãe no universo. O Cabalion. Esse foi a leitura aqui do princípio do mentalismo, do universo é mental. É bem bacana que ele explica aqui, né, gente? O princípio um pouco de gênero, né, de geração, porque pelo raciocínio lógico ele chegou na conclusão, o Hermes, de que o universo só pode ser mental, né? Porque o todo não pode ser criado por si próprio, dividido, né? Como se fosse uma meiose para existir uma outra coisa. E ele também não pode gerar por si próprio um outro todo. Então ele só pode existir, pegando o princípio da correspondência, que aí acima é igual ao que está embaixo, ele só pode existir
na parte mental dele. Ele consegue criar isso sem ter que se dividir e sem ter que se expor, né? É muito interessante, gente, o Caibalion. Espero que vocês tenham gostado. É complicado, mas, como diz o Hermes, para quem tem ouvidos, consegue entender, né? E tá preparado para entender as palavras. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Vamos que vamos. Continuando os estudos. Valeu!